O Comitê de Política Monetária do Banco Central ignorou as pressões e os ataques do governo Lula e decidiu, por unanimidade, manter a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 13,75% ao ano. Lula e o PT prometeram manter as críticas ao BC. Nessa semana, sindicalistas foram às ruas contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Consta de novo essa historinha, de novo os ataques do PT contra o Banco Central, achando que dá para baixar a taxa de juros na marra, na canetada ou no incêndio ali, queimando o rosto do Campos Neto. Tinha uma foto do Bolsonaro também naquele cavalo de Troia. A gente viu aí o exemplo, né, dos empréstimos consignados, né? O Carlos decidiu que a taxa de juros do empréstimo consignado seria muito baixa, né? Determinou lá o percentual, e os bancos se retiraram, falaram, não vale a pena, para mim não vale a pena. Então, tá, tudo bem, são dois exemplos, mas não dá para ser na canetada, na marra, só porque alguém quer, né? Gasto não vira investimento. Não, tudo isso que o PT tem pregado, esses combates ridículos que o PT tem se dado, eles não fazem o menor sentido, Consta. As ideias do PT são mofadas há muito tempo, fede a naftalina esse troço. Agora, eu já vi em algum lugar esse negócio de queimar, assim, como se fosse voodoo, né? Queimar uma imagem de pessoa. É impressionante como o amor venceu, e lembrando que a CUT também é um braço, né, sindicalista da turma do PT, os pelegos. Eu já disse desde o início que começou essa perseguição ao Campos Neto, eu já disse que, na minha visão, isso é cortina de fumaça. O PT está preparando uma narrativa para ter alguém culpado, para ter um bode expiatório, para a lambança econômica que ele está produzindo. Eu não acho que eles realmente pensam que vão atingir o objetivo e derrubar o Campos Neto, ou se querem isso, porque muitos entendem que seria o caos. E aí gera uma outra dúvida, né? Por exemplo, o Banco Central vai ter que ser ainda mais duro, hawkish, como chama aqui no mercado, né, nos Estados Unidos e no mercado financeiro, porque o Lula e o PT estão falando o que estão falando. Então ele vai ter que provar que não é subserviente, que não tem medo, que é independente, e vai ter que ser mais duro do que deveria. Mas eu fico com uma dúvida aqui, que é um baita dilema, viu, Lacombe, para mim, que é o seguinte: eu entendo o Campos Neto, o patriotismo, a casca grossa que o cara tem que ter, a tolerância para ver imbecis dessa natureza fazendo isso, e manter-se frio em prol do país, fazendo o que tem que fazer do ponto de vista técnico. Mas tem um outro lado meu que diz o seguinte: cara, pica a mula, entrega logo o que eles estão pedindo, deixa o circo pegar fogo. O quanto antes o PT destruiu o Brasil, que nem a Dilma fez. Quando é que o PT saiu do poder depois de 14 anos? Vocês lembraram aí, não foi nem na reeleição da Dilma. Porra, a Dilma conseguiu ser reeleita. Foi quando a turma do sistema falou assim: ops, foi longe demais, vão transformar o Brasil na Venezuela, né? Então, vamos livrar o Brasil dessa praga, como disse o Luiz, a praga. Então, o quanto antes o Brasil chegar nesse destino, que é o destino inevitável, inexorável do petismo, que é a destruição completa de um país, né? O quanto antes isso ficar claro que vai acontecer, mais chance nós temos como organismo de repelir a praga. Não pode deixar ser que nem sapo escaldado e lentamente destruindo. Até porque eles pegaram um país em ordem, uma herança bendita, um legado positivo, as coisas no trilho, o trem no trilho, as coisas apontando para cima. Então, eu tenho mixed feelings, Lacombe. São sentimentos contraditórios. Um lado meu entende e admira o patriotismo e a resiliência do Campos Neto de ver esse teatro patético e falar: putz, dane-se, deixa os chacais e hienas gritarem, deixa eu fazer o que tem que ser feito. Um outro lado meu diz o seguinte: pega e entrega o que eles querem. Fala: vocês venceram, estou fora, não recebo para isso, não sou patriota o suficiente, não quero ser mártir, não quero ser herói. Toma aqui, Gleisi Hoffmann, é todo seu
o comando do Banco Central. Bota o poste que você quiser. E a coisa vai degringolar tão mais rápido que aí tem chance da gente sobreviver lá. Luiz, eu quero que você fale um pouquinho daquela manifestação na Avenida Paulista, um grupo pequeno, estúpido como o líder deles, ou o chefe deles, o Lula, né? E se o BC, o Banco Central, não consegue baixar essa taxa de juros, Luiz, tem muita culpa aí, tem 9 dedos pelo menos do Lula nisso, né? E o pessoal aqui no chat estava falando, aparentemente nenhum daqueles manifestantes ali tem ideia, é um grupo pequeno, tem ideia do que é taxa de juros, do que é Selic, e muitos provavelmente não sabem nem quem é Campos Neto, Luiz. Sim, mas esse é o modus operandi do PT desde os anos 80. Eu costumo dizer que o PT ele parou nos anos 90, né? Eles ainda acham que as ferramentas e as armas que eles usavam naquela época vão funcionar. De certa maneira, eles conseguiram avançar bastante e se sofisticar utilizando o judiciário, que é uma arma e tanto, né, que os blinda de tudo e que persegue agora qualquer opositor, inclusive o menor adolescente que falar mal do PT nas redes sociais, esse cara já está correndo perigo. Então, por um lado, eles avançaram no mecanismo opressor e de perseguição do Estado, as novas ferramentas de perseguição do Estado, mas, por outro lado, eles empacaram no sentido de que eles não entendem as redes sociais, eles não entendem as novas formas de comunicação, e eles não entendem também as novas formas de protesto, de manifestação. O Brasil pós-Bolsonaro, onde se viu assim, a população inteira indo às ruas, enchendo a Avenida Paulista num 7 de setembro, enchendo Brasília, enchendo Copacabana, né? Não só no 7 de setembro, mas enchendo as ruas de um modo orgânico para pautas que eram muito impopulares, por exemplo, a reforma da Previdência. Né? A gente está vendo hoje o que a reforma da Previdência está fazendo com o Macron lá na França, né? O pessoal está quebrando tudo, está revoltadíssimo. Em vários outros países também foi assim, com a Espanha foi assim também. E nós vimos no Brasil a população sair em peso às ruas pedindo que o Congresso se mexesse para a reforma da Previdência, que é uma das primeiras pautas, as mais urgentes, né, do governo Bolsonaro. Todo mundo falava, se não for aprovado isso urgentemente, não vai se resolver os outros maiores problemas. Então, o Bolsonaro ele conseguiu deixar bem claro para a população o que é um movimento orgânico, uma manifestação orgânica, verdadeira, do que é esse teatro bobo, patético, né, feito pelo pessoal do PT. Nós vimos nos últimos dias não só essa palhaçada na Paulista com câmera fechada, né, e aqueles gritinhos michos que agora qualquer um já reconhece como, nossa, essa manifestação flopou, né? A gente já tem o parâmetro para saber o que foi aderido pela sociedade e o que não foi. Então nós vimos nos últimos dias tanto essa manifestação patética, quanto também muitas coisas do MST. Né? Em 3 meses do governo Lula já houve mais invasões de terras do MST do que no primeiro ano inteiro do governo Bolsonaro. E o engraçado é isso que eu estou falando. Esses caras, eles ainda agem como se estivessem nos anos 90. Então, a última invasão que teve agora foi uma invasão de mulheres, porque estamos no mês da mulher. Então, são as mulheres sem terra que estão lutando pelo direito da mulher. Como se alguém ainda engolisse isso, como se alguém ainda caísse nesse blá, blá, blá. A mesma coisa agora com essa pressão sobre o presidente do Banco Central. Eu acho, inclusive, isso que me leva a crer que o PT ele parou no tempo nesse departamento, porque não tem marca mais queimada no Brasil, além do PT, do que da CUT, do que dos sindicatos. Todo mundo tem tremendo geriza por isso. O cidadão comum sabe que ele foi explorado por sindicalistas por muito tempo e que os sindicatos são marionetes na mão do Lula. Então, quando você vê os sindicalistas na rua fazendo bagunça, colocando fogo, etc., simplesmente a melhor propaganda que se pode fazer a favor do Campos Neto.
né? A população que estava em dúvida, poxa, o que será mesmo esse problema com o Banco Central, que o PT está brigando, etc. Quando eles veem os sindicalistas tacando fogo na cara do cara, fazendo, né, aquela bagunça, eles devem pensar, poxa, esse Campos Neto deve ser um cara legal.